Olá, sinal verde para as emoções do mundo da velocidade. Olá, sinal verde para o mundo da velocidade, o seu programa Ocnicom com muito conteúdo, comentários e curiosidades sobre o mundo do esporte a motor. Eu, Alexandre Nunes, juntamente com toda a equipe Ocnicom, levaremos até você muita informação sobre as principais categorias no Brasil e no mundo. E a nossa tripulação aqui já completa nesta noite. Gilmar Vidal, seja muito bem-vindo, meu amigo. Boa noite, Alexandre. Boa noite, amigos do nosso programa aí, amantes da velocidade, com algumas novidades quentes aí, um título já saindo, né? Mais um título que já foi para a fornada. Já né? Mais do que esperado. Mas isso a gente já comenta com você já no nosso warm-up. Lembrando que o nosso programa Ocnicom tem um oferecimento de Iner Energia, energia limpa, renovável, sustentável para você, para os seus negócios, para a sua vida. Fique atento ao que a Iner Energia diz para você. Sabia que você pode ter até 20% de desconto na energia produzida pela Iner todos os meses? Legal, né? Sem qualquer investimento, sem contrato de fidelidade e sem instalação de placas ou obras. Como? Tudo muito simples e com liberdade para você desfazer o contrato na hora que quiser. Pois é, a Iner oferece a você essa possibilidade. Você junta economia com sustentabilidade, porque a Iner produz energia solar de forma eficiente e renovável. Basicamente funciona assim. Sua empresa assina o termo de parceria com a Iner. Em fazendas solares, a Iner gera e injeta na rede da sua concessionária local, que distribui até a sua empresa. Depois de aderir, você passará a receber 2 contas por mês. Uma com os valores da energia produzida pela Iner, com até 20% de desconto. A outra da sua concessionária local, para pagamento da iluminação pública e valores residuais. Viu como é tudo muito simples? Acesse nosso site e peça a visita de um representante. Quanto antes você fizer isso, mais rápido começa a economizar. Iner Energia, economia, flexibilidade e nada de burocracia. Se são só vantagens, por que não? E o seu programa Ocnicom também conta com o apoio de KS Home. KS Home móveis com elegância para você decorar, para você deixar aquele cantinho gostoso na sua casa, para você viver com muito conforto, com muita tranquilidade, do jeito que você merece. KS Home, móveis com elegância. E o seu programa Ocnicom também conta com o apoio de Motorzão. Motorzão, sua melhor oficina de autos em Santos, no litoral de São Paulo. Para você que está aqui em Santos, para você que vem com frequência à Baixada Santista, sentiu alguma dificuldade com o seu carro? Leve lá no nosso irmão Elinho, que juntamente com toda a equipe altamente qualificada e equipamentos de última geração, deixarão o seu carro sempre muito bem regulado, para que você possa curtir a vida como você merece. E como já lembrou Gilmar Vidal, muitos assuntos, muita coisa para a gente conversar, por isso vamos direto para o nosso warm-up. O warm-up aqui destacando uma notícia não tão alegre, né, Gilmar Vidal? Tivemos aí a notícia do falecimento ontem, na segunda-feira, de Eli Carvalho. Eli Carvalho é um brilhante jornalista, foi secretário de Turismo de Santos também, mas um dos pioneiros, né, Gilmar Vidal, no mundo da velocidade, que já desde 1979 tinha, então, o seu jornal Pódium, falando das notícias da velocidade, contando um pouco das memórias também, né, Gilmar? Sem dúvida, inesperado, né? Um amigo, um jornalista aí brilhante, que estava muito bem, de repente acontece essa fatalidade aí, vai deixar muitas lembranças boas aí pra gente. Vai deixar muitas lembranças boas e, coincidentemente, há uma coincidência no mundo da velocidade com o programa Ocnicom. O nosso fotógrafo Lúcio Santos também era o fotógrafo do jornal Pódio, lá na década de 1970, fotografou Fórmula 1 durante o início da década de 1980. Então aqui o nosso carinho à família, os nossos sinceros pesares pela passagem de Eli Carvalho, da qual nós desfrutamos da sua companhia
das boas risadas. E a última vez que estivemos juntos foi num dos almoços lá do Paulão, em São Paulo, transpirando um pouco dessa alegria. Então, o nosso pesar, a família, muita força, e o mundo da velocidade também sentiu mais essa perda. Saindo aqui das notícias extra-pista, vamos falar aqui de WEC 6 horas de Fuji no Japão, com vitória da Alpine, com a tripulação com Charles Villiers, Ferdinand Haasburg e Jean e Paul Chatin foram os vencedores das 6 horas de Fuji, com Peugeot na segunda posição e Porsche na terceira posição. Já na LM GT3, tivemos vitória da Corvette, norte-americana Corvette, vencendo com a tripulação com Charlie Eastwood, Rui Andrade e Tom Van Humpelen. Então, parabéns aí à tripulação do carro norte-americano, com a Ferrari na segunda posição. Mas tivemos, Gilmar Vidal, pódio com o piloto brasileiro, a BMW, na tripulação que teve Augusto Farfus, também pilotando. Então, parabéns, Augusto Farfus e a sua tripulação da BMW, chegando na terceira posição. E o outro brasileiro que participou desta prova, com a sua Aston Martin, chegando na 17ª posição, Dudu Barrichello. Gilmar, eu acho que é uma surpresa bacana ver a Alpine vencendo, né? A gente acostumou a ouvir ao longo da temporada Ferrari, né, brigando, Porsche e de repente Alpine. Isso daí eu acho que é resultado do balanço de performance digital, né? Eletrônico, que eles têm um lastro digital que eles procuram equiparar o desempenho de todos os carros com esse, digamos assim, esse tanque virtual de combustível. E aí, quando tem um carro sobrando em desempenho, eles fazem esse equilíbrio. E nota-se que dá resultado, que a Cadillac venceu Interlagos de forma brilhante, né? Hoje nós vemos a Corvette venceu, nós estamos vendo também aí a Renault vencendo, a Alpine, né? Alpine. Então, parece que dá resultado sim, essa equiparação de desempenho de forma digital. Muito bom. Mas é isso aí, vamos acompanhar o restante da temporada 2025 da WEC. Tem muita emoção ainda para acontecer ao longo da temporada 2025. Vamos sair do Japão, da WEC, mas voltar ao Japão com a MotoGP. Tivemos nesse final de semana mais uma etapa do Campeonato Mundial de MotoGP, temporada 2025, só que em Monteg. Então, Fuji com a WEC, Monteg com as motos. Tivemos na Moto 3 vitória de Davi Munhoz com José Antônio Rueda e Máximo Quiles na terceira posição. Naquilo que da segunda posição para baixo, Gilmar Vidal, se respirasse, tomava ultrapassagem, porque foi uma prova emocionante da primeira à última volta. A Moto 3 sempre entrega o máximo de emoção e nunca vai ser diferente em todas as etapas. A briga pelo título está aberta e os pilotos vão arriscar tudo pela liderança. Saindo da Moto 3, vamos rapidamente para a Moto 2. Tivemos brasileiro no pódio, Diogo Moreira, terceiro colocado, na vitória sim de Daniel Olgado, com Jake Dixon na segunda posição. Com esse resultado, nós diminuímos um pouquinho a diferença para Manuel Gonçalves, a diferença agora em 34 pontos, ainda temos 5 etapas do campeonato até o final da temporada 2025, nos distanciamos um pouquinho de Arão Canet, consolidando na segunda posição. Para a gente julgar aqui, Gilmar Vidal, ele é de fato um candidato ao título, Diogo Moreira, na temporada 2025. Sem dúvida, mas uma coisa que eu já percebi nessa corrida dele, tendo em vista que ele já tem contrato de 3 anos com a Honda. Que foi anunciado nesse final de semana. Ele já correu de uma forma diferente. Não arriscando tudo, um pouco mais cerebral, buscando sim um resultado, mas não arriscando tudo por conta de tentar o título. Não, ele já está pensando no grande passo da carreira dele, que é o sonho de todo piloto de moto velocidade, que é chegar à categoria rainha. Ele vai chegar em grande condição, numa boa equipe que vem demonstrando um crescimento e um acerto da moto muito grande, tendo em vista que o Juan Mir fez um pódio, e com certeza repercute no box, nas 2 categorias de acesso,
Moto 3, Moto 2, por exemplo, o que tem acontecido com o Jorge Martin, que daqui a pouco você vai falar, mais uma vez se acidentou, e com certeza isso reflete na molecada de baixo. Fala, caramba, o que aconteceu com ele? Tem que tomar cuidado, não quero chegar lá machucado, perder pré-temporada, tem todo um aprendizado para fazer, então ele já mudou a chave, tenho certeza disso, ele já está sendo mais cerebral para chegar muito bem, ainda mais que o GP do Brasil é um dos primeiros do campeonato. Dos primeiros. Logo após a pré-temporada. Então ele tem que chegar realmente muito bem, física e tecnicamente, fazer um grande campeonato. Mas não tenha dúvida, mas a diferença vem caindo e ele com muita consistência, mais uma vez chegando à frente do líder do campeonato. Então vamos aguardar aí o desenrolar dessas 5 próximas etapas na Moto 2. Chegamos à classe rainha, na MotoGP. MotoGP que conheceu alguém que varreu o final de semana, Pecco Bagnaia, com Marc Marques chegando na segunda posição, tanto na sprint quanto na principal prova do final de semana. Pedro Acosta foi o terceiro na sprint e fechou a corrida principal na terceira posição, Joan Mir da Honda. Com esse resultado, Gilmar Vidal, veio aquilo que já era esperado, o 7º título de Marc Marques na MotoGP, 9 títulos mundiais, contando as classes de acesso 125 e Moto 2, que ele também foi campeão. Sem dúvida, um brilhante piloto, se igualou agora ao Rossi em número de conquistas, tanto na Moto 3, Moto 2, quanto na MotoGP, né? Lógico que, na minha opinião, tem pesos diferentes, por causa do equipamento com que cada um conquistou, a mudança que o Rossi fez da Honda, que era a melhor equipe, indo para a Yamaha, que não ganhava nada, e ele enfileirou títulos. Já o Marques não, saiu de uma Honda que não estava bem e foi para a melhor moto, a melhor equipe do campeonato, que vem dominando há anos. Então era muito óbvio que ele ia conseguir resultado. Agora, me deixa uma certa estranheza o fato de o Pecco, um piloto que dominou o ano passado com 11 vitórias, desde o início do campeonato ele reclamava do modelo da moto 2025, que o motor não agradava muito ele em reduções, que a suspensão, que a aerodinâmica também não ia, e em nenhum momento a Ducati aceitou que ele modificasse a moto ou que ele andasse com a 2024. E parece que nesse momento que o título já estava praticamente decidido em favor do Marques, aí a Ducati liberou para ele usar suspensão dianteira, aerodinâmica, balança traseira e várias configurações, discos de freios, tudo da versão 2024. E o que aconteceu? Dominou o final de semana inteiro. Talvez a história fosse outra se desde o início do ano eles tivessem aceitado o acerto que o Pecco pretendia fazer na moto, né? Então, mas aí acho que a gente também pode ponderar um pouco, quando a gente olha a estrutura de uma equipe como um toda, se eu tenho uma moto 2025, eu preciso desenvolver essa moto 2025. E isso não aconteceu por parte do Pecco. Então isso também a gente também tem que ponderar. Muitas quedas, que também prejudicou e muito, como a gente sabe. Você citou aqui o caso do Jorge Martins, mais uma para a coleção dele. E que coisa que ele foi fazer, o que você espera conseguir vindo por dentro, aonde a pista fica a farofa, onde está sujo, porque a linha rápida é por fora. Você retarda a freada ao máximo. E vai esperar o quê? Um cotovelo que todo mundo vai virar. Você espera o quê? Que saia todo mundo da frente para você passar reto e voltar? Não vai. Cara, eu não me conformo que um piloto que vem de vários acidentes, que vem se recuperando, comete um erro tão primário na primeira curva da primeira corrida do fim de semana. Está aí de novo, clavícula quebrada, 18º osso que ele fratura esse ano. Acabou o ano para ele, né? Acabou o ano para ele, mas vamos aqui celebrar a vitória de Marc Marques. Vitória de Marc Marques com toda a equipe junta lá no Japão. Realmente é uma imagem muito bacana. Foi uma comemoração muito bem preparada, diga-se de passagem, emocionante. Sim. Porque o vídeo que passa ali contando um pouco, né, desse sofrimento que o Marques viveu nesses últimos 2 anos e meio aí. A história do Marques dá filme em Hollywood, dá né? filme em Hollywood
eu vou dizer uma coisa, com direito a Oscar, né? Porque o enredo, acho que nem o melhor escritor, nem o melhor roteirista pensaria desta maneira, mas também veio muito da superação dele, sim. Sem dúvida, tem que reconhecer, da dedicação. E tem uma imagem, logo quando ele vence, ali que ele tira o capacete, ele se agacha e começa a chorar. Ali é o ser humano falando, e depois ele fez um comentário, ele diz o seguinte: eu consegui me superar, eu consegui atingir meu objetivo. Sim. Então isso aí mostra... Eu vi uma matéria muito importante dele, assim, um vídeo, ele almoçando com o avô dele, né? Logo depois dos acidentes, e o avô pedia para ele, já basta, né? Já basta, como quem chega, você já ganhou tudo, chega, vai se machucar mais, já basta, né? E ele pediu para o avô mais uma chance, vô, só mais uma chance. E ele foi lá e conseguiu o arrepio, e o avô dele já falecido. Esse foi um dos motivos pelo qual ele se emocionou tanto. Ele lembrou do avô, que ele conseguiu cumprir a promessa que ele fez ao avô. Só mais uma chance que eu vou aproveitar. É isso aí. Então, parabéns a Mac Max, 7 vezes campeão mundial da MotoGP. Como já lembrou Gilmar Vidal, já ali pau a pau com o seu Valentino Rossi, mas com outros heptacampeões no mundo da velocidade. Podemos pensar aqui em Michael Schumacher, em Lewis Hamilton, que também são 7 vezes, né? Sim. O nosso Richard Petty, lá na NASCAR norte-americana, também com 7 títulos. Aqui, se eu for lembrar também da NASCAR, Erdogan, né, também foi um dos grandes heptacampeões da NASCAR. Então tem muita gente aí com 7 títulos mundiais, e Mac Max passa a fazer parte desta galeria. Vamos sair da MotoGP, vamos falar nesse final de semana da Supermoto, que teve o Troféu das Nações. Troféu das Nações que teve a Áustria como grande vencedora, Alemanha na segunda posição e República Tcheca na terceira posição. Tudo isso pela somatória dos resultados das provas. Cada país escreveu 3 pilotos, e aí houve um mix, né, de participantes. O seu melhor piloto, o seu piloto mediano e o terceiro piloto sendo aí embaralhados. Na primeira prova, correu os riders, os pilotos 1 com os 2. Então, vitória de Mark Reine Schmidt, da Alemanha, com Milan Staniszky, da República Tcheca, e Steve Ballnau, da França, na terceira posição. Já na prova 2, que correu os pilotos 2 com os pilotos 3, tivemos Lucas Rohrabacher vencendo, com Andreas Buschberger na segunda posição e Sylvain Bidard na terceira posição para a França. Na última prova, correram então os pilotos considerados número 1 com os número 3. Tivemos então vitória de Lucas Rohrabacher com Mark Reine Schmidt na segunda posição e Steve Ballnau na terceira posição. E aí a grande vitória da Áustria nessa S1, nessa Supermoto das Nações 2025. Vamos sair da Supermoto, vamos para a Superbike. Gilmar Vidal, que corrida foi aquela, principalmente a corrida 1, com vitória de Toprak, com Nicola Bulliga na segunda posição e São Louis na terceira posição. Já na prova 2, Nicola Bulliga deu o troco em Toprak, com Álvaro Batista na terceira posição, consolidando ainda mais Toprak como líder do campeonato. Mas a primeira prova foi de tirar o fôlego, 30 milésimos ali na linha de chegada. Eles não se desgrudam? Fantástico, eu assisti as 3 provas. E eu posso falar para você que a de domingo, então, a terceira prova foi de tirar o fôlego. Eu não consegui assistir sentado no sofá. Eu fiquei de pé em frente à televisão, porque eles trocaram de posição intermináveis vezes. Foi o Bulliga, ultrapassou ele na última curva da última volta, por dentro de uma maneira... Agora, fantástico, 2 pilotos andando no limite o tempo todo. Agora, uma coisa que deu para perceber que a Ducati realmente ela tem uma ciclística melhor, ela é mais compacta, mais leve. Sem dúvida. E nessa curva longa, que era a curva que antecede a linha de chegada, que é uma curva muito rápida, no final da descida da reta,
O Toprak conseguia frear depois, entrava na frente, mas a moto espalhava na curva. E o Bulega conseguia fazer uma trajetória mais fechada por dentro, e assim ele ensaiou durante 2 ou 3 voltas, e na última volta fez uma ultrapassagem soberba e acabaram grudados. Realmente uma prova fantástica, uma das melhores corridas que eu assisti esse ano, melhor do que todas da MotoGP, inclusive. É isso aí, emoções não faltam na Superbike. Vamos acompanhar o restante da temporada 2025. Vamos sair da Superbike lá de Aragão, na Espanha, e vamos para o interior do estado de São Paulo, no Velocitar, que recebeu nesse final de semana 3 importantes categorias e a maior delas todas para o Brasil. A Fórmula 4, tivemos a Stock Light e a Stock Car Pro Series. Na Fórmula 4, com 3 provas acontecendo ao longo do final de semana, vitória na prova 1 de Felipe Fiorentino, com Alceu Feldman Neto na 2ª posição e Murilo Rocha na 3ª posição. Na corrida 2, vitória de Rogério Grota, com Ciro Sobral na 2ª posição e o líder do campeonato, Heitor Dallagnol, na 3ª posição. Na última prova do final de semana, já no domingo, Pedro Lima venceu com Heitor Dallagnol na 2ª posição e Murilo Rocha na 3ª posição. Seu programa Ocnicom esteve acompanhando esse final de semana lá no Velocitar e tivemos a oportunidade de bater um papo, tanto com Felipe Fiorentino quanto com Rogério Grota. Com direito, né, Luizinho? Você estava lá comigo, o piloto desceu do carro, comemorou com champanhe, a equipe molhou toda ele lá de água, ele falou assim, quando veio da entrevista para mim, quer um abraço? Ele abraço, falei, nossa, molhou toda a camisa, mas a felicidade de comemorar com um piloto, com um jovem talento como é Rogério Grota. E isso você vai ver agora na matéria especial que fizemos direto do Velocitar. Seu programa Ocnicom, que sempre leva o melhor do mundo da velocidade até você, acompanhando aqui Fórmula 4 Brasil. Primeira prova desse final de semana no Velocitar em Mogi Guaçu. Muito sol e muita emoção nas pistas. Seu programa Ocnicom aqui com Felipe Fiorentino, vencedor da primeira prova Fórmula 4. Amanhã aqui ainda está um pouquinho fresca, levando em conta Velocitar, hein? Será que chove hoje, cara? Olha, Velocitar faz as 5 estações no mesmo dia, irmão. A gente sabe, muito bem. Mas como é que foi essa primeira prova? Foi uma prova muito boa, eu consegui largar muito bem, né, igual vocês viram, e que foi o que, na minha opinião, foi o que definiu a corrida. Na hora que eu estava em segundo, eu nem planejava tentar chegar no Heitor, porque eu sabia que tinha que passar no campeonato também, então não adiantava tentar destruir o pneu para tentar chegar, quem sabe não passar. No final acabou que ele abandonou a prova e eu só mantive meu ritmo. E eu tentei economizar o máximo de pneu possível, porque para a segunda corrida vai ser necessário. Então, foi isso. A gente agora vai confiante, né, com essa vitória. É a segunda já esse ano. E vamos lá. A gente tem potencial, tentar ampliar mais o embalo do fim de semana bom, mas também sabendo que a gente tem que fazer o que é certo e não dá para se iludir com essas vitórias, porque tudo pode mudar. Não que mude, mas a gente sempre vai continuar trabalhando com a equipe. E então, vamos lá. Seu programa Ocnicom, que sempre leva o melhor do mundo da velocidade até você, acompanhando mais uma etapa da Fórmula 4 Brasil, com muita emoção nas pistas.
Seu programa Alquinicom aqui com o Rogério Grota, vencedor da segunda prova da Fórmula 4 aqui no Velocitar nesse final de semana de altíssima velocidade e de calor. Agora, meu camarada, você foi cirúrgico nessa prova. Obrigado. Talvez um pouco dessa experiência que você vem conquistando também na Europa, treinando. Isso é importante para o feedback também na equipe, né, Rogério? Sim. E como piloto você também vai amadurecendo, vai desenvolvendo as suas habilidades, né? Mas parabéns pela prova. Muito obrigado. Realmente, quando a gente já fez a terceira volta, o meu coach falou, cara, você já está a 5 segundos, vem só administrando. E realmente essa questão de experiência foi onde eu consegui administrar, sem colocar muita força, sem gastar muito pneu. Teve um momento que eu olhei no volante que talvez eu administrei demais, dei 2 push e mais uma volta, então mantive sempre o gap ali de 5, 6 segundos. E até brinquei com o pessoal na equipe, eu falei, as 3 primeiras voltas vai ser quali e depois eu vou vir administrando. E dito e feito, não é superstição, é trabalho e é isso. É isso, e o cara tá ensopado aqui, porque a galera antes da entrevista aqui, mas deu um banho nele. Ele falou, posso dar um abraço em você? Aí, tá aqui, programa Alquinicom, mostrando pra você que o piloto sai molhado do cockpit, vencedor de mais uma etapa da Fórmula 4. Saímos da Fórmula 4 com toda essa comemoração e com pilotos altamente talentosos. Vamos para a Stock Light, que também teve 3 provas ao longo desse final de semana. Na prova 1, vitória de Rafael Martins, com Enzo Bedani na segunda posição e Gabriel Kunigan na terceira posição. Já na corrida 2, Gabriel Kunigan venceu com Rafael Martins na segunda posição e Felipe Bartz na terceira posição. A última prova do final de semana reservou Guto Rota como primeiro colocado, Rafael Martins mais uma vez, venceu 1 e 2 em segundo, e Eric Schotten na terceira posição. Tivemos a oportunidade de bater um papo com o Rafael Martins, chegando na categoria com equipe nova e já deixando a sua marca muito bem cristalizada na Stock Light. Seu programa Alquinicom, que sempre leva o melhor do mundo da velocidade até você, acompanhando aqui Stock Light nessa etapa no Velocitar, com muita emoção nas pistas. Seu programa Alquinicom aqui com Rafa Martins, que, meu amigo, hoje pode ser o primeiro contato com a equipe, pode ser a primeira pole vitória, mas hoje você fez uma corrida de manual. Largar na frente, pode vir safety car, pode for o que for. Rafa acelerando forte. Cara, muito feliz. Te falar que eu estava animado para começar o trabalho com a Articom, mas não esperava que ia ser dessa forma, pole, vitória, da primeiro contato, teve muita gente que eu conheci aqui no final de semana, né? Então, muito feliz de chegar assim, desse jeito, e animado, né, agora pro resto. Eu acho que só tende a gente a aprimorar, entrosar mais e chegar ainda mais forte para as próximas corridas aí. Vamos sair da Stock Light e vamos para a principal categoria do automobilismo brasileiro com a Stock Car Pro Series, com 2 provas nesse final de semana. Na sprint, no sábado, vitória de Gianluca Petekoff, com JP Oliveira, João Paulo de Oliveira, do Japão para o Brasil, na segunda posição, com Thiago Camilo na terceira posição. Na prova principal de domingo, vitória de Guilherme Salas, com Felipe Fraga na segunda posição e Gaetano de Mauro na terceira posição. Tivemos a oportunidade de bater um papo com Gianluca Petekoff logo após a sua vitória na Sprint Race da Stock Car Pro Series. Seu programa Alquinicom, que sempre leva o melhor do mundo da velocidade até você, acompanhando aqui um final de semana de altíssima velocidade no Velocitar em Mogi Guaçu e aqui com a Stock Car Pro Series, principal categoria do automobilismo nacional, com muita emoção na pista, e você acompanha agora.
Seu programa Alquinicom aqui com Gianluca Petekoff, vencedor da Stock Car Pro Series. Gianluca, eu vou falar aqui uma coisa para você, analisando sua corrida com safety car, sem safety car, corrida de almanaque, com tranquilidade, parada nos boxes, retomada, todo mundo fez o ciclo normal, você voltou para a ponta com muita tranquilidade, Jean. Foi uma corrida perfeita, né? Execução perfeita, não que tenha sido super fácil. O carro estava incrível, consegui fazer minha parte ali, pit stop da equipe foi incrível. Essas são as corridas que a gente sonha em ter, né? Corridas aparentemente tranquilas, ainda muito calor nas últimas voltas ali. Vou ser sincero, a hora que o JP errou, eu fiquei com aquela margem, consegui dar uma respirada assim, que o meu batimento cardíaco deve ter baixado uns 20, mas de qualquer forma, acho que é tudo fruto de um trabalho muito bem feito o final de semana inteiro. Tem mais uma corrida amanhã, mas dá para aproveitar e comemorar um pouco hoje. Comemorar um pouco hoje e churrasco pra galera, né? Com certeza. Aproveitar que semana que vem tem corrida aqui de novo, a gente pega esses dias aí e já faz um churrascão para todo mundo. Você viu aí, acompanhou toda essa movimentação no final de semana de altíssima velocidade lá no Velocitar. E vamos agora para Buenos Aires com o TC2000, que teve nesse final de semana os 200 quilômetros da Argentina, de Buenos Aires, com vitória da dupla de Matias Rossi e Santiago Urrutia, com Emiliano Strang e Antonino Garcia na segunda posição, e Franco Vivian e Rafael Monegasten na terceira posição. Então, uma corrida emocionante, muita emoção no pódio, nos 200 quilômetros de Buenos Aires da TC2000. Vamos sair da Argentina, vamos ao Kansas. Duas das principais categorias da NASCAR tiveram nesse final de semana as suas provas. Na Xfinity Series, vitória de Brandon Jones, com Corn Zielinski na segunda posição e Austin Hill na terceira posição. Chegamos à prova principal no Kansas da Cup Series, num final extremamente emocionante, Gilmar Vidal, na prorrogação, ali na linha de chegada, vitória de Chase Elliott com Danny Hamlin na segunda posição e Christopher Bell na terceira posição. Foi absolutamente de tirar o fôlego, como a NASCAR sempre entrega corridas fantásticas. Vamos acompanhar, estamos vivendo os playoffs, Gilmar Vidal. Mais uma prova e mais 4 ficarão pelo caminho no afunilamento, para que a gente encontre aí o campeão da temporada 2025. Isso tudo aqui só foi apenas o aquecimento. Um aquecimento para a nossa conversa de paddock. Uma conversa de paddock, Gilmar Vidal, que tivemos a oportunidade de fazer lá no Velocitar, com um personagem que, se a gente pôr black na tela e só ouvir, a gente sabe quem é o nosso convidado com quem nós batemos papo. O programa Alquinicom teve o prazer de bater um papo e, se eu pôr o black, vocês vão reconhecer a voz de Luque Monteiro, a voz da Stock Car, a voz de grandes categorias do mundo da velocidade, lá de Cascavel, hein? O moço é paranaense, mas atua como piloto, como narrador sim, e também organizando categorias como a Gold Classic e a Gold Turismo, trazendo aqueles velhos guerreiros de volta às pistas. E nós tivemos essa oportunidade de bater um papo ali, de fato, no paddock do Velocitar, num sol, cada um com o seu solzinho ali bonitinho, queimando a moleira, Gilmar Vidal. Bom. Mas foi um papo muito bacana e você confere agora na nossa conversa de paddock com Luque Monteiro. Conversa de paddock no seu programa Alquinicom, que sempre leva o melhor do mundo da velocidade para você. Aqui com um convidado muito especial, que está acostumado com cabine, está acostumado com microfone, está acostumado a correr, a organizar. O que mais está faltando, Luque? Olha, eu não posso dizer que está faltando alguma coisa, né? Pode pintar coisa nova? Não pode. Mas se eu falar que está faltando alguma coisa, eu estou sendo muito injusto. Luque Monteiro conosco aqui, uma voz conhecida. Se eu desligar, se eu simplesmente deixar em black a imagem e ele começar a falar, todo mundo vai saber quem é, que é uma das vozes mais brilhantes do mundo da velocidade que nós temos aqui no Brasil. E Luque, a gente costuma, no Conversa de Paddock, fazer aquela pergunta capital. Luque Monteiro por Luque Monteiro. Da onde vem essa paixão pelo mundo da velocidade e como Luque Monteiro fez essa trajetória de sucesso na frente e atrás das câmeras? O automobilismo não é composto só por corintianos, né? Mas é só mais um bando de loucos aqui. O automobilismo é um bando de loucos. Cada qual com sua motivação, a minha
como a de tanta gente que está aqui, lá em fim dos anos 80, começando a acompanhar a Fórmula 1 na televisão, época áurea de Piquet, de Senna, o gosto por corridas veio daí, e a partir daí as coisas vieram se sucedendo, ano após ano, a ponto de, sei lá, uns 12, 13 anos depois de ver as primeiras corridas na televisão, isso eu tinha lá meus 11, 12, eu tenho a felicidade de estar trabalhando diretamente com corridas e isso, pega um novo século inteiro aí, é uma vida de ligação com o automobilismo. Essa ligação com o automobilismo vem da paixão da infância, né, com boas referências, eu diria, como você falou, década de 1980, são boas referências que nós tivemos. Regulamos mais ou menos a mesma idade, então as referências são basicamente as mesmas. Mas eu queria te chamar a atenção no seguinte aspecto. Narrar, né? Você traz uma emoção, mas é alguém que também conhece a pista. Porque você também conhece a pista, não conhece, Lu? Olha, o fato de eu correr, eventualmente, ajuda muito. Até estava brincando com um amigo agora há pouco aqui no paddock, ele estava com a esposa dele. Um amigo que vez que outro acelera alguma coisa também. Falei, não, você não vem aplicar em mim essa conversa de que a gente corre para ter noção, para melhorar o trabalho. Isso é mentira. Isso a gente conta em casa para convencer a esposa. E eu, quando comecei a correr, era casado, inclusive. Mas, de fato, isso ajuda muito. O fato de você ir para dentro da pista, que eu fui por uma curiosidade, fui para dentro da pista, no caso, por uma curiosidade despertada no alambrado. A corrida acontecendo e... Aí aquela conversa, pô, mas devia ter feito diferente. Não, o cara ali é ruim, aquele é bração. Aí você começa a pensar, mas será que é isso mesmo? Será que é tão fácil do jeito que a gente está falando daqui? Eu vou lá uma vez para ver como é. Não é que essa uma vez virou uma sequência de várias vezes e de correr. Eu passei a ver também alguma lacuna, não quero me pintar de Salvador da Pátria, não é isso que eu estou falando, tá? Mas eu vi uma lacuna, mas não podia acontecer de tal forma alguma coisa, que em vez de eu sair enchendo o saco dos outros, vou eu tentar fazer, pode dar certo, pode dar errado, que foi quando nasceu o selo Gold Racing, dos campeonatos que eu organizo. Hoje são 2, a Gold Classic e a Gold Turismo. Eu tento fazer uma coisa com a cara que eu gostaria de encontrar nos campeonatos em que eu vou correr. Vez que outra, eu mesmo corro na Gold Turismo, inclusive fui campeão lá no Chile, mas assim... É uma coisa que você observando o trabalho dos outros, é muito fácil apontar o dedo para o seu trabalho. Mas peraí, eu no seu lugar faria o que de diferente? Vale a pena eu manifestar essa opinião para você? Vale a pena eu virar, sei lá, seu concorrente, seu parceiro, e eu colocar em prática aquilo que eu acho que é certo? Porque eu não sou dono da verdade, você também não é. Mas na minha cabeça faz sentido determinada coisa. Qual é o melhor jeito de eu saber se está certo ou não? Fazendo. Então, eu gosto muito disso, de calçar os sapatos do outro para ver qual é a dureza daquela caminhada do outro, sabe? Não tenha dúvida, acho que isso é uma questão até de empatia, né? De você entender o outro. E eu diria que na questão, principalmente, o fato de ser piloto, de certa maneira, ajuda sim a compreender. E eu acho que a tua visão primária, né, de falar, por que eu tenho que ser piloto? Será que é fácil? É fácil criticar, né? É fácil você falar, piloto na Fórmula 1, fulano de tal, porque é filho do dono da equipe e não anda. Mas eu não sou filho do dono da equipe, mas eu não vou lá, ele mas tá. Senta lá. Mas senta lá. Você consegue sair com o carro? É isso que eu ia falar. Você consegue tirar o carro do lugar para falar mal do cara? Dá um tempo também, né? A Rádio Sofá é muito ingrata. Ela é muito ingrata, ela é muito injusta. É claro, não é a questão de tolher o direito de cada um, a opinião. Opinião você não discute. Né? Você não pode falar, a opinião de fulano está errada. Não, é a opinião dele. Você pode ter uma diferente. Mas apontar o dedo é muito fácil. Sentado no sofá de casa, com o telefone celular na mão, a Smart TV ligada, é muito fácil. E fazer o negócio, como é que é? Eu gosto mais dessa pegada, lá de trás do balcão. Não tenha dúvida, e eu acho que é importante isso, né? A gente cada vez mais ter gente que fala, e não apenas palpiteiro, hein? Quem conhece, que já vivenciou, que sabe o que é sentar num cockpit, e você talvez tenha uma vantagem mais elástica. E você também, como já disse, passou a organizar categorias. Isso traz consigo uma responsabilidade gigantesca. Primeiro, de fazer uma ideia prosperar com outras pessoas, porque você não é o dono de todo o grid. Você tem que trazer as pessoas ali que acreditam, passam a acreditar na mesma visão que você teve.
passa a ter, pelo ensinamento de outras categorias que a gente observa. E o benchmark serve para isso mesmo. Isso aqui eu aproveito, isso aqui eu acho bacana. Ele aprende muito com a Isso surra aqui do outro. Não tenha dúvida. Melhor aprender com os erros dos outros do que com os nossos erros. É mais cômodo, pelo menos. Agora, quando você fala, por que essa paixão do old? Era uma lacuna que você identificou? De trazer de volta os carros históricos, de trazer aquele piloto raiz para a pista? Veja bem, eu sempre tive uma simpatia muito grande pela questão, eu não sou um entendedor do assunto, tá? Mas eu sempre tive uma simpatia muito grande pela questão dos carros mais antigos. E assim, esses carros foram sendo deixados de lado, é natural isso, não é um demérito de ninguém, mas com a evolução das coisas, eu acompanhei assim, desde o início, acompanhei e participei do surgimento da Turismo Nacional, pelas mãos do Ângelo Correia, um grande amigo que o automobilismo me deu, entre tantos. E com o passar dos anos, esses carros que nós temos hoje na pista lá na Gold, eles foram sendo encostados, foram sendo escanteados pela evolução das coisas, a modernização das carrocerias e tudo mais. Aí um dia eu parei para fazer a seguinte conta. A maior frota de carro de corridas no Brasil é o Marcas 1.6 da carroceria antiga. O Gol Bola, o Celtinha, o Corsa, o Palio, o Clio, o carro, o Fiesta, esse tipo de carro. E esses carros não tem mais vez. Um ou outro regulamento de campeonatos já existentes até admitiam esses carros, mas não tinha viabilidade na questão de ser competitivo diante de projetos mais novos, que incorporam coisas que aquela época não tinha ainda. Por que a gente não fazer esse grid? E a tentativa de... Era uma ideia que me fazia muito sentido, mas podia dar errado. Falei, vamos fazer um festival de um fim de semana. Até estipulamos na época uma premiação em dinheiro para o campeão, para ver se a coisa faz sentido mesmo do jeito que eu estou pensando que pode fazer. E fizemos esse festival em Interlagos, na preliminar das 1000 milhas em 2022. Foi o Festival de Verão da Gold Turismo. Largamos lá com 41 carros. Falei, opa, o caminho pode ser esse. Naquele mesmo ano já se formatou um campeonato. Eu já não estava totalmente cru nessa questão de apanhar das situações que uma organização de evento proporciona, porque a Gold Classic havia começado alguns anos antes, na mesma ideia. E assim, o Luke inventou a Gold Classic? Não. Bem pelo contrário, ela já existia, só que assim, ela estava muito pulverizada, né? Um pouquinho no campeonato regional desse lugar, um pouquinho naquele outro. E a ideia era justamente juntar. Você foi o agente catalisador desse processo. Eu costumo brincar, talvez você vai meter um apito aqui na sua edição, que eu fui o cafetão dessa galera. Não tem problema. Para juntar todo mundo. Aquele que intermedia os negócios. Pronto. E na primeira tentativa da Gold Classic, que era para ter sido um evento só, lá em 2018, a gente largou 44 carros em Cascavel, também uma preliminar de Cascavel de Ouro, foi. E assim, o pessoal terminou já na vibe. Quando é a próxima? Falei, caramba, eu não tinha pensado em próxima não, era para ser só essa. Mas vamos fazer a Cascavel de Ouro do ano que vem. Eu, por ser de Cascavel, também sou envolvido com a organização da Cascavel de Ouro há quase 10 anos. Vamos fazer na do ano que vem. A Cascavel de Ouro sempre acontece em novembro. Quando era mês de maio, nós abrimos a inscrição para a Gold Classic. Segunda edição, tal, que ia ser no mês de novembro. Foi coisa de 2 semanas, falou, ninguém mais inscreve. E assim, inscrição, o pessoal depositando a taxa, tá? Não era dando nome na lista só, não. Confirmando o pagamento. Pagou, eu considero que você vem. Você não vai jogar seu dinheiro fora. Falou, gente, ninguém mais inscreve porque não cabe mais. Acabou. 50 e tantos carros a gente já tinha. Aí alguém no grupo de mensagem de pilotos falou, eu não vou esperar 6 meses para correr, vamos fazer uma antes. E eu respondi em tom de brincadeira, falei, vamos fazer Interlagos, que é mais fácil. Eu nunca tinha feito nada em Interlagos, assim, de ter organizado alguma coisa. E eu falei, logicamente, em tom de ironia, porque Interlagos é muito mais complicado. Pela disputa, pela magnitude de Interlagos, né? Mas foi eu terminar essa brincadeira, já começou, opa, tô dentro, pode contar comigo. Já é para fazer o depósito da inscrição, na época não tinha o Pix ainda, né? Eu falei, gente, calma aí, eu tava brincando, mas... E aí nós marcamos uma prova para antes disso, Interlagos, 55 carros também. E no ano seguinte, 2020, eu falei, peraí, já que a coisa tá indo legal, vamos fazer disso um campeonato, não eventos isolados. E uma coisa que eu costumo praticar lá, nas duas Gold, no selo Gold Racing, a maioria das decisões não são minhas. A gente toma em conjunto. Eu chamo para mim a responsabilidade do que der errado,
o louro do que deu certo também. Claro. Mas assim, a gente não impõe nada. Gente, tem tal situação com 2 opções, 3 opções, 18 opções. O que vocês acham? E até eu recebo muita crítica por isso. Cara, você tem que ser mais pulso firme. Você tem que decidir, avisar e acabou. Não gosto de trabalhar assim. Eu acho que a questão de um conselhão, né, de você colocar todo mundo se sente envolvido, porque você não fica arbitrário. Acho que talvez seja essa questão. E outra, se der alguma coisa errada também, a culpa não é só minha, vocês que escolheram. Foi um colegiado. Mas eu prefiro assim, a gente trabalhar sempre em conjunto, inclusive as mudanças que a gente está fazendo no campeonato para o ano que vem, vai mudar alguma coisa em termos de formato e tal, mas sempre decidindo em conjunto. Tem funcionado bem. Tem funcionado bem, haja vista aí que já é um sucesso, consolidado, diga-se passagem. Podemos dizer que sim. E veja, você foi invocar preliminares ou participação conjunta em 2 provas icônicas, Cascavel de Ouro, no Paraná, e 1000 milhas. Isso. Então, quer dizer, se é para começar algo com os pés direitos, acelerando, né? Acelerando, você conseguiu fazer. É isso. Até esse último ano, janeiro último agora, nós viemos abrindo a nossa temporada sempre com as 1000 milhas. Agora não cabe mais. As 1000 milhas assumiram um tamanho tal que... E ainda agora vai ter as 500 milhas também, né? A primeira edição das 500 milhas do Marcas 1.4, até assim, em termos de espaço físico, o evento não comporta mais a gente. Mas uma coisa que eu aprendi nas 1000 milhas, que é muito legal, as 1000 milhas, a vida inteira fizeram isso, é que começar o campeonato em janeiro é legal. Existe uma cultura de que o automobilismo vai de março a dezembro, ok? Depois do carnaval, né? Depois não, do carnaval. está errado, inclusive. Mas em janeiro tem piloto que está com o pé coçando de correr, tem o profissional da equipe que precisa trabalhar, é a engrenagem dele girando dessa forma. E você enfrenta menos concorrência para definir datas, para definir praças. Que, assim, agora há pouco eu estava fazendo ali na sala de imprensa, mexendo no mapa de boxes da Cascavel de Ouro. Aquilo é um cubo mágico, você acerta um lado, caga com o outro. Porque eu preciso colocar o teu carro e o carro dele no mesmo box. Lá na Cascavel de Ouro, qual vai ser o formato? 2 carros da Cascavel de Ouro e mais um de outra categoria dentro de cada box. A Cascavel de Prata, que vai ter o grid da Race Cup, não entra nessa conta, eles vão ter um espaço à parte deles. E a Copa Hyundai HB20, que também vai estar no evento, também não entra na conta. Vai ter um outro espaço técnico para eles. Vai ser uma prova longa, até válida pelo campeonato, é a terceira vez que vai acontecer. Mas então eu coloco o seu carro e o dele, que são da mesma equipe, é óbvio, e mais o meu lá da Copa From Gold Classic, vai no box de vocês. Mas espera, eu preciso estar junto com sei lá quem. Então o sei lá quem tem que estar no box do lado, mas no box do lado não dá porque eu tenho que fazer tal casamento. Então assim, é um quebra-cabeça. Eu, ao longo dos anos, eu fui desenvolvendo alguma habilidade para isso. Mas você não pode fazer isso com pressa. Peraí, opa, ajeitou tudo certinho. Ai, caramba, mas esse aqui tem que estar perto desse. Ou tem outra situação. Esse aqui tem que estar longe desse porque os mecânicos não se dão, sei lá o quê. Tem tudo isso. Se for só um mecânico, tá bom. O problema é quando os pilotos não se dão. Acontece muito isso. O cara que saiu da equipe não quer estar perto para... Enfim, é um quebra-cabeça. Até quando fica próximo, pô, que legal. Temos escolher, sempre dá certo, mas é trabalhoso. É aquela parte do trabalho que não aparece. Quando a equipe chega no autódromo, vai chegar na terça-feira esse ano pro evento, tá tudo pronto, o mapa de box está feito, a instalação do parque de motorhome tá preparada, tá tudo certo. Mas a gente passa o ano lidando com isso. Uma coisa que eu tenho um pouco de até de toque com isso, é definição prévia das coisas. A Cascavel de Ouro do ano que vem já está definida. Aí eu falo para as pessoas, e não é brincadeira, é sério. Eu espero sair o calendário da Fórmula 1 para soltar a Cascavel de Ouro sem bater com a Fórmula 1. E aí sempre vem um com a mesma piada. Pô, mas por quê? Vai vir um Verstappen correr a Cascavel de Ouro? Vai vir um Hamilton? Não, eu tenho o meu motivo para não ter a prova junto com a Fórmula 1. Basicamente São Paulo, o Grande Prêmio de São Paulo, né, que é sempre em novembro. Sim, sim. Então, a Cascavel de Ouro do ano que vem vai ser no dia 14 de novembro. A desse ano vai ser no dia 1º de novembro. Sempre Antes corrida do Grande Prêmio. Antes do Grande Prêmio, ano que vem vai ser depois. E assim, corrida noturna, que é uma coisa que a gente lançou lá ano passado e deu muito certo. Sem dúvida. A ponto de
10 dias depois da corrida, temos aberto as inscrições para desse ano, com 56 vagas, 2 dias e meio não tinha mais vaga. Mas acho que aí mostra, né, Luque, a questão do fruto do trabalho, da organização, da estruturação. E, de fato, quando você começa a trazer, né, esse olhar um pouco mais... E isso me perguntam, quando fala assim, Alexandre, o que você, quando você olha as coisas... A gente está aqui, eu trabalho com consultoria, a gente trabalha com desenvolvimento de negócio, com evento. A gente vem para os locais, a gente vem para uma categoria, é inevitável passar um scanner. Você ficar olhando, observando e falar, isso aqui podia ser feito diferente. Isso. Mas Isso só aqui uma pessoa pode tem a estar. oportunidade de fazer diferente. É quem está quem fazendo. tá fazendo. Quem não está fazendo não tem a chance de fazer Mas nada diferente. feliz é aquele que, como você, ouve os outros para melhorar o teu produto. E quando você não toma uma decisão simplesmente arbitrária e com planejamento, que é o principal, quando você traz com antecedência, você tem essa oportunidade de ouvir, de mitigar onde correram os problemas passados, ou seja, a evolução, que é isso que o esporte a motor E precisa. aprender com o erro também, né? Sem que dúvida. É o melhor aprendizado para tudo na vida. Acho bastante importante, e é como eu te falei, só quem tem a chance de fazer diferente é quem está fazendo alguma coisa. Quem não está fazendo nada, Claro. vai continuar fazendo nada igual, sempre. Mas não tem a dúvida. Agora me diz uma coisa, o que é mais fácil ou mais prazeroso? Organizar, pilotar ou narrar? Mais prazeroso é pilotar. Mais fácil é narrar. Porque para narrar, eu narro só automobilismo. Sim. Quem faz o meu trabalho não sou eu, são os pilotos. Eles fazem o trabalho. Eles estão fazendo o show, eles estão dando o espetáculo. Eu só acompanho. Eu só me deixo levar pelo que eles estão fazendo. Então, assim, o trabalho já vem feito na pista. Não tem essa necessidade. Claro, você tem que estar a par de uma série de coisas, tem uma série de situações de estudo que você tem de levar adiante. Tem que fazer cola, Luke? Tem que fazer uma colinha prévia ali, você... Às vezes a gente nem usa, mas sempre tem. Sempre tem. O pessoal fala, nossa, mas que memória desse... Não, a memória está ali. Às vezes afixada com fita adesiva na mesa. E não é demérito nenhum, todo mundo usa, tá? O Galvão Bueno mesmo, tem um vídeo dele que eu adoro ver, eu já vi algumas vezes. Ele contando como ele fazia a transmissão de um jogo de futebol. Se eu não me engano, alguma seleção árabe. E aqueles nomes, ou israelense, alguma coisa assim. Aqueles nomes estrambólicos. E ele escrevia o nome na anotação dele, não do jeito que era, mas do jeito que ele deveria pronunciar. Como eu já conheci cantores da noite que as letras em inglês, eles escreviam daquele jeito. Aldelizor Brown. Aldelizor Brown. Ela sabe muito. Mas eu acho que é importante isso, a gente até comentar, porque somos seres humanos, não dá para ficar guardando tudo. Então você precisa ter, sim, essa capacidade de fazer a tua preparação, como qualquer profissão. Sim. Como um piloto se prepara para entrar dentro de um cockpit, como um narrador se prepara para poder iniciar a transmissão de qualquer que seja a categoria, porque depois a mecânica você já tem a experiência para desenvolver. Fica mais fácil. A hora de voo, né? Como em qualquer coisa também, a hora de voo é o que te deixa menos ou mais à vontade para você desempenhar o que você tiver que desempenhar. Não tenha dúvida. Agora, das emissoras pelo qual você já passou e não foram poucas, você tem uma quilometragem extraordinária. Você já teve a oportunidade de dividir cabine com monstros sagrados da narração e dos comentários. Conta pra gente, qual foi a maior emoção que você já sentiu de estar assim, ó, lado a lado, dividindo o microfone? Eu vou te falar que essa parte não me pega muito. E até existe um esforço para que não pegue. Mas o dia da estreia na Band, como contratado da Band na época, no final de 2020, que era a corrida decisiva da Stock Car, com o Reginaldo Leme, pegou um pouquinho. Lá aquele moleque de 11, 12 anos começou a ver as corridas de Fórmula 1 e escutava o Reginaldo. E assim, eu cheguei, eu estava em Interlagos, a corrida era em Interlagos, mas a gente fez ela do estúdio da Band, lá no Morumbi. Mas pela manhã houve em Interlagos a etapa final da Copa HB20, e essa tinha que fazer lá do autódromo. Então fui para o autódromo, transmiti a corrida, entrei no carro, fui para o Morumbi, e o Reginaldo já estava lá, era dia de Fórmula 1, acho que a última etapa da Fórmula 1, ele já não estava mais na Rede Globo e ele consumia a Fórmula 1 para o material do canal de YouTube dele, do Automotor. Então, quando eu cheguei, estava lá o Reginaldo com 2 fones de ouvido, assistindo a Fórmula 1 pelo celular, fazendo as anotações dele, e eu pensando, caramba, lógico que eu já conhecia ele, eu também não era um estranho para ele, apesar de que até então a gente não tinha muita amizade,
Caramba, eu preciso falar com esse cara, a gente precisa conversar, daqui a pouco estamos os dois no ar, né? E nada, e terminou a Fórmula 1 e o Reginaldo tome a anotação. Ô, canetinha boa aquela que ele tinha, hein? Não acabava a tinta nunca. Quando ele tirou o fone, eu falei, pronto, agora eu vou conseguir falar com o homem, né? Aí chega alguém lá da produção e falou, gente, camarim pular no uniforme, tal hora a gente entra no ar e não deu tempo pra gente conversar. Eu falei, caramba, meu, fazer uma estreia. Eu já tinha narrado coisas na Band, mas não sendo Band, né, oficialmente. Falei, seja o que Deus quiser, vamos embora, né? E deu tudo certo. A minha irmã, que ela não é profissional da comunicação, nada, mas sempre acompanha as transmissões, ela me mandou naquele dia, depois da corrida, a mensagem mais bacana de tantas que eu recebi. Ela falou, parece que o Reginaldo e você trabalharam juntos a vida inteira. Falei, pô, que bacana. Aí passa um tempo, cria uma afinidade e tudo mais, a gente estava na casa de um amigo do Reginaldo, uma turma ali de 10, 12 pessoas, tomando vinho e batendo papo. E aí, olha só que legal, o Reginaldo contou essa história para os amigos ali presentes, a mesma história que eu te falei agora. Qual que era a preocupação dele, que eu soube naquele dia ali, em torno do vinho? Ele falou, eu já conhecia o Luke, mas nunca tinha prestado atenção no cara trabalhando. Eu queria ter conversado com ele, não tive tempo. Eu pensei, eu já vi essa história, né, uma parecida. Ele falou, e a gente não conseguiu conversar. Eu fui para a cena, vim para o cenário, pronto para qualquer coisa dar errado. Eu pensei, caramba, né, eu tava com moral, né, pensando comigo aqui. Aí ele bate no amigo que tava do lado, que inclusive tá aqui, o Hélio Pingo Saraiva. Sim. Ele dá um toque no Pingo, falou, cara, passou 2 minutos, falei, o moleque tá em casa, tô em casa também, vamos embora. Que coisa legal. Segue o jogo. Segue o baile, segue o baile. Mas é isso, Luke. E a proposta do Conversa de Paddock do programa Clinicom é exatamente isso. É trazer os personagens, é contar os bastidores, contar essas histórias. E aqui você já percebeu, nós estamos aqui na parte de trás, no paddock do Velocitar. Um papo de paddock, né? Um papo de paddock. É Chicão narrando aqui na caixa, é mecânico passando, é essa atmosfera do mundo da velocidade que o programa Alquinicom leva até você, porque assim como o Luque Monteiro, nós amamos a velocidade e levar um pouquinho desse bastidor, dos personagens para você, é o nosso compromisso no Conversa de Paddock. Luque, muito obrigado. Eu que agradeço, chefe. Aceitado aí o nosso convite. Imagina, estamos em casa. E a gente fica muito feliz de trazer monstros sagrados aqui da comunicação para o seu programa Alquinicom. Por isso, Alquinicom, o mundo da velocidade se encontra aqui. Bom, vocês acompanharam aí o suadouro, inclusive, né? Luizinho está lembrando, o suadouro que nós passamos lá no Velocitar para fazer essa conversa de paddock muito bacana, muito gostosa, muita informação. Luke, sim, tem essa característica, Gilmar, de, como piloto, seja como organizador, ser muito cuidadoso, muito talentoso naquilo que faz. Então foi um prazer receber Luque Monteiro na nossa conversa de paddock. E vamos agora rapidamente para a nossa Final Lap, para a agenda do nosso final de semana. Mas antes, fique com a mensagem de KS Home, móveis com elegância e a nossa Final Lap. Presente Grupo KS, com as lojas KS Home e Casa Matu, oferecendo uma ampla seleção de móveis e decoração, seja para renovar ou criar um novo estilo. O Grupo KS tem tudo que você precisa para deixar sua casa linda. Final Lap é aqui que vai ter provas, Gilmar Vidal, na terra, no asfalto e no mar. Só faltou no ar, porque nós não temos corrida de Air Race retornando ainda. Mas vamos começar aqui na nossa Final Lap destacando os barcos elétricos que nesse próximo final de semana vão acelerar pelos mares de Lagos, na Nigéria. Campeonato Mundial dos Barcos Elétricos com equipe brasileira, com o Team Brasil, representando as cores verde e amarela, acelerando nos mares da Nigéria. Corrida largada no domingo ao meio-dia e acompanhar aí pelo YouTube. Para que você que ainda não assistiu uma prova dos barcos elétricos, vale a pena. É emocionante ver como esses Fórmula 1 aceleram no mar, hein? Na água. Então vale a pena conferir. Meio-dia no domingo, E1, etapa de Lagos, na Nigéria, da E1, temporada 2025. Vamos sair dos mares da Nigéria. Vamos falar mais uma vez de MotoGP, Gilmar Vidal. Mais uma corrida para a gente varar a madrugada, desta feita na Indonésia. O que esperar, Gilmar Vidal?
Olha, eu espero emoções muito mais fortes do que tivemos até agora. Por quê? Uma vez que aceitaram o acerto do Peco, acredito que ele vai ter novamente um bom resultado e vai estar motivado, com a segurança, a confiança renovada. E vamos ver um Marc Marques também que, já conquistado o título, vai querer partir para cima, para ganhar, vencer as etapas que faltam, para realmente confirmar o seu título, né? E não deixar nenhuma sombra de dúvida quanto à ajuda da equipe ou não. Então a gente pode esperar aí grandes corridas daqui para frente, uma grande disputa na equipe Ducati, né? Já uma nota que é triste de falar, sinto muito pelo Pedro Acosta, um piloto fantástico, tem feito inícios de corridas fenomenais, mas a gente sabe que a moto dele é a única que não usa as suspensões Öhlins, ele anda com WP e ele não tem a mesma eficiência de suspensões quanto a maioria do grid usa. Prova disso que ele larga, chegou a estar em segundo lugar, brigando ali, e aí ele vai perdendo posição, vai perdendo, os pneus dele acabam bem antes e ele não consegue ter o resultado que merece. Mas é um grande piloto, podemos esperar coisas muito boas dele. Então vamos acompanhar nesse final de semana, às 4 da manhã, na madrugada de sexta para sábado, às 4 da manhã, nós temos a corrida sprint da MotoGP. Já na madrugada de sábado para domingo, à 1 da manhã é a vez da Moto3 acelerar, na Indonésia. Moto2, às 2h15, a nossa torcida para o Diogo Moreira, aproximando-se cada vez mais de Manuel Gonçalves, que é o grande líder do campeonato. Já às 4 da manhã, a corrida principal do Grande Prêmio da Indonésia da MotoGP. Vamos sair da Indonésia, vamos continuar nas duas rodas de Vidal. Temos Moto1000 GP em Santa Cruz do Sul, um autódromo todo ele recapeado, todo ele reformado, esperando as Moto1000 da Moto1000 GP, que tem corrida 1 no sábado às 2h10 da tarde e no domingo às 3h15 da tarde é a corrida 2, Gilmar. Fantástico, aquele autódromo é maravilhoso, uma das pistas mais completas do país, com curvas de alta, de baixo, uma grande reta. Agora o autódromo reformado, podem esperar que são muito boas corridas, vamos ver nesse fim de semana. Nós vamos acompanhar nesse final de semana muita emoção em Santa Cruz do Sul, mas não vamos abandonar as duas rodas. Vamos para os Estados Unidos, temos a Corrida das Nações da Motocross, no Campeonato Mundial de Motocross, com corrida no Ironman Raceway nos Estados Unidos, e a nossa equipe brasileira, muito bem representada, Gilmar Vidal, por Enzo Lopes, Bernardo Tibúrcio e o nosso campeão Fábio Santos, hein? Bom. Eu acho que é uma equipe muito sólida, pelo que a gente viu o Enzo aqui, principalmente ele corre na Europa, corre circuito mundial. Acompanhamos ele na Arena Cross, nas todas as etapas, muito forte, competindo de igual para igual com os pilotos estrangeiros. Bernardo Tibúrcio também, muito sólido, tanto no Campeonato Brasileiro de Motocross, como também no Arena Cross, que nós acompanhamos, tivemos a oportunidade de conversar com ambos aqui ao longo das etapas do Arena Cross, aqui no seu programa Alquinicom, e Fábio Santos, né, que dispensa apresentações, campeão brasileiro, muito forte como piloto, né, Gilmar? Sem dúvida, acho que é a melhor formação brasileira para ir no Motocross das Nações. Então esperamos um grande resultado. E aí, para ficar na agenda, no domingo, corrida 1 a 1h10 da tarde, depois às 4h40 é a segunda prova, e fechando o final de semana, às 4h08 da tarde, a terceira prova. Então acompanhar pelo Band Esporte, pelo YouTube, por toda a emoção, acelerando forte nas duas rodas na terra. Vamos sair dos Estados Unidos e vamos para Singapura na Fórmula 1. Fórmula 1 que temos nesse final de semana, tanto a F1 quanto também a F1 Academy. De sexta para sábado, portanto sábado às 4 da manhã, é a corrida 1 da F1 Academy, com Fórmula 1 às 10 da manhã, com a sua classificação. Já no domingo, na madrugada de sábado para domingo, às 4h25, é a corrida 2 da F1 Academy, e às 9 da manhã, largada para o Grande Prêmio de Singapura de Fórmula 1. Vamos sair da Fórmula 1 de Singapura, vamos dar um passeio rápido na Alemanha, em Hockenheim, encerrando a temporada 2025 da DTM com disputa de título. Corrida 1 no sábado às 8h30 da manhã e no domingo no mesmo horário, às 8h30, a última prova da temporada 2025 da DTM alemã.
Para encerrar a nossa agenda do final de semana, vamos passear rapidamente no Velocitar. Mais uma vez, Stock Car estará presente nesse final de semana lá em Mogi Guaçu, também com TCR Brasil e TCR South America e também a Fórmula 4. Destacando aqui, Corrida 1 da Stock Car no sábado às 2:20 da tarde e no domingo, encerrando o final de semana de altíssima velocidade no Velocitar, às 1:10 da tarde, a Stock Car faz a sua segunda prova. E para encerrar o final de semana, não menos emocionante, NASCAR norte-americana, com as 3 categorias correndo em Charlotte, no Roval, ou seja, no circuito misto de Charlotte, com corrida na sexta-feira, às 4:30 da tarde, da Truck Series, no sábado, às 6 da tarde, é a vez da Xfinity Series, e encerrando as provas no Roval de Charlotte, às 4 da tarde, é a vez da NASCAR Cup Series. Lembrando que a NASCAR Cup Series está sendo transmitida pela X-Sport, pela ESPN e também pelos canais do YouTube. Emoções aqui não faltam nesse final de semana, hein, Gilmar Vidal? Sem dúvida, fantástica, MotoGP, Fórmula 1, NASCAR em circuito misto, imperdível. Misto, muita coisa, então, DTM em Hockenheim. Maravilhoso. Olha, e tem motocross das nações, tem para gostos e gostos, barcos na água, Gilmar Vidal. Muita coisa para a gente comentar na próxima terça-feira. Sem dúvida, estaremos aí. É isso aí. E nós que amamos a velocidade, amamos entregar a velocidade também até você. Encontro marcado na próxima terça-feira, a partir das 8 da noite, no seu programa Ocnicom. Com muito comentário, muita resenha, muita curiosidade sobre o mundo do esporte a motor. Por isso, Ocnicom, o mundo da velocidade se encontra aqui.